A paz do Senhor, amados irmãos. Prazer enorme em tê-los aqui novamente nesta quarta-feira, para que nós possamos juntos aprendermos um pouquinho mais das coisas de Deus. Amém? É com prazer imenso que eu estou aqui com vocês nesta quarta-feira para mais este culto de ensino e estudos da Palavra de Deus, viu? Eu quero, como sempre, em primeiro lugar, ser grato a Deus pela rica oportunidade que Ele nos dá neste momento de estarmos juntos aqui para podermos aprender um pouquinho mais da Sua Santa Palavra. Por isso, eu glorifico a Deus pelos minutos seguintes que iremos passar juntos, viu? E também quero agradecer a você que está aí do outro lado, assistindo a esta live, a este estudo que estaremos ministrando nos próximos minutos. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida também, viu? Você que deixa os seus afazeres para estar conosco nesta quarta-feira, aprendendo um pouquinho mais das coisas de Deus. Então, eu sou grato a Deus pela sua vida. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você vai acompanhar esta live com esse estudo que eu acredito que vai ser edificante para a minha e a tua vida. Amém? Muito bem, meus queridos. Vamos então, antes de iniciarmos a live propriamente dita do estudo, vamos, como sempre, agradecer e falar com Deus. Amém? Curve a sua cabeça aí onde você estiver, na frente do teu aparelho, e curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai Todo-Poderoso. Amém? Senhor Deus, Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos, ó Pai amado, eu aqui e os nossos irmãos, cada um do lado de lá da sua telinha, ó Pai. Estamos reunidos, ó Pai, na sua presença, ó Deus, para que juntos nós possamos aprender mais de Ti, ó Pai, para que juntos nós possamos estar mais atentos às determinações que Tu tens para nossas vidas. Pai amado, eu Te glorifico pela vida de cada irmão, de cada irmã que vai estar assistindo a esta live. Também Te glorifico pela vida daquele que realmente não puder assistir, por um motivo justo, ó Pai, que estarão assistindo depois a gravação que vai ficar aí, tanto no Facebook, quanto no YouTube deste ensino, deste estudo desta noite. Por isso, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, faz-se presente, ó Deus, na minha vida, na vida da minha família, ó Pai, na vida de cada irmão que vai estar assistindo, na vida da família de cada irmão, Senhor, no lar. Edifica, Pai querido, cada vez mais. E traga compreensão para cada um de nós ao que o Senhor quer nos transmitir nesta noite através deste estudo. Pai, muito obrigado. Eu Te glorifico e Te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Diz amém aí. E você está agora no mesmo patamar que eu estou, da unção do Espírito Santo de Deus, para juntos nós podermos estar estudando a palavra de Deus. Amém? Para tanto, queridos, eu quero convidar você que pode, para abrir a sua Bíblia. Você que não pode, acompanhe comigo aí, que eu vou fazer a leitura. Abrir a sua Bíblia em Ageu, profeta Ageu, capítulo 1,
e vamos ler dos versos de número 3 até o verso de número 11. Ageu 1, 3 a 11. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus lá em Ageu capítulo 1, versos 3 a 11. Diz assim, acompanhe com bastante atenção. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, preste atenção nisso, irmãos, que diz a palavra de Deus. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Preste atenção na sequência. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei num sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Por causa da minha casa que está deserta. Escute aí, enquanto cada um de vós correis a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho. Retém os céus sobre vós o orvalho. E a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Misericórdia. Que texto maravilhoso do profeta Ageu, dos versos número 3 ao verso número 11. Senhor Deus, lemos aqui, Senhor, uma pequena porção especial da Tua Santa Palavra. Sobre ela nós vamos agora, Pai querido, estar discorrendo, aprendendo, ensinando e aprendendo, Senhor. O que o Senhor tem para nós através desta palavra, Pai. Eu te glorifico pelas nossas vidas e pela sua presença em nosso meio. Senhor, muito obrigado. Em o nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Que coisa mais linda esse texto, irmãos. Só que esse texto tem que saber ser interpretado. Não adianta nós pegarmos parcelas do texto sem estar analisando o contexto em que ele foi escrito pelo profeta Ageu. Esse texto ele nos leva a entender, meus irmãos,
que na vida nós temos que fazer escolhas. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar durante esse texto. Ele nos leva a entender que na minha e na sua vida nós temos que fazer escolhas. E as nossas escolhas são baseadas, têm que ser baseadas em prioridades. Prioridades. Por isso, o tema para esse estudo de hoje é exatamente essa palavra. Prioridades na tua vida. Esse é o tema do texto de hoje. Então eu volto a repetir, na vida, eu e você, todos nós temos que fazer escolhas e as nossas escolhas são baseadas nas prioridades. E prioridade não quer dizer que temos que fazer uma escolha em lugar da outra, não. Quando nós temos várias opções para fazer uma escolha, nós não temos que escolher fazer uma escolha em detrimento da outra. Não é isso que a prioridade quer dizer. Mas a prioridade que eu estou dizendo para você, ela quer dizer aquilo que vem em primeiro lugar. Você pode até fazer 2, 3 ou mais análises de alguma situação, mas a prioridade vai te dizer que você deve colocar uma dessas situações em primeiro lugar. Depois, as outras coisas acontecerão, as outras coisas virão. Por isso, meu irmão e minha irmã, é necessário tomar decisões acertadas entre o que é certo e o que é errado. O problema é que muitas vezes as pessoas tomam decisões, colocam como prioridade coisas erradas na sua vida. Por isso, pagam alto preço, viu? É óbvio, meu irmão, minha irmã, que nós devemos decidir pelo que é certo. Mesmo que a gente não venha escolher aquilo que nós decidimos que é certo, mas nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Mais difícil é quando temos que escolher entre duas coisas que aparentemente são corretas. Escolher entre o certo e o errado, você tem discernimento para saber que se você fizer a escolha do que é errado, você está cometendo uma falha na sua prioridade. Então, agora existem situações em que duas coisas são aparentemente corretas e você vai ter que escolher o que você deverá estar priorizando, ou seja, escolher uma dessas situações em primeiro lugar. O problema é se nós priorizarmos, se a gente colocar como prioridade aquela coisa errada. E quando nós colocamos como prioridade a coisa errada, nós automaticamente teremos tomado a decisão errada. A coisa que em si não era errada, se tornou errada porque não deveria estar em primeiro lugar. Então você até às vezes vê alguma coisa que não é errado, porém você coloca como prioridade essa coisa sobre a outra que você sabe que é a certa. Aquela que você sabe que deveria estar em primeiro lugar, você inverte a situação. E aí você vai simplesmente colocar até aquela coisa que não era tão errada como errada, porque ela não deveria estar em primeiro lugar nas suas escolhas. E você escolheu justo aquela que não era verdadeira. Esse tipo de situação, meu irmão, ela acontece, por exemplo, quando nós temos que fazer uma escolha entre alguma coisa. Agora eu quero que você preste muita atenção. Deus vai falar com você agora, já está falando. Esse estudo ele vem da parte de Deus para a tua vida. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Esse tipo de situação, por exemplo, quando nós temos que fazer uma escolha entre alguma coisa que nos afasta da igreja e ser fiel a Deus, em sua adoração e na comunhão com o corpo de Cristo, preste atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, quando nós temos que fazer uma escolha entre alguma coisa que nos afasta da igreja, e nos afastando da igreja, essa coisa
impede a gente de ser fiel a Deus e de prestar a Ele adoração na comunhão na igreja, juntamente com o corpo de Cristo, que são os nossos irmãos. Muitos irmãos e irmãs, quando perguntados o porquê estão deixando de ir à igreja, preste atenção no que eu vou falar agora com você. Muitos irmãos e irmãs, quando perguntados o porquê estão deixando de ir à igreja nos dias de culto, têm respostas mais ou menos como esta. Veja se eu estou falando a verdade ou não. Quantas vezes você vê uma pessoa, um irmão, uma irmã, que não tem ido à igreja, que tem se afastado da presença de Deus, tem deixado de estar na comunhão com os irmãos, na presença de Deus. E nós perguntamos para ele por quê. Aí, essas pessoas têm respostas mais ou menos assim. Olha, eu não consigo ir porque eu saio tarde do trabalho, saio muito cansado, eu estou cansado e aí eu não tenho como ir cultuar a Deus. Não dá certo, eu vou chegar 10, 15 minutos atrasados e ainda por cima num cansaço terrível, viu? Eu estou muito cansado para ir cultuar a Deus. Outros dizem assim, eu não tenho como ir, viu, pastor? O senhor está me perguntando, mas eu não tenho como ir porque eu moro longe da igreja, viu? Outros que nem moram longe da igreja, que tem toda a condição para ir, andar algumas pequenas quadras, viu? Eles dizem assim, olha, eu não tenho quem me leve, pastor, depois não tenho quem me traga. Então eu prefiro não ir, vou ficar em casa aí, sabe? Não vou não. Alguns outros dizem assim, pastor, eu sou dizimista, o importante é que eu estou contribuindo com o meu dízimo, com o dinheiro para manter a obra de Deus. Então, meu querido pastor, eu posso faltar no culto sem problema nenhum, o importante é que eu estou bancando a manutenção da igreja. E sobre dízimo, irmão, já que estamos falando, sobre dízimos, alguns dizem assim, eu não preciso devolver o 10% de Deus, não, que isso? Eu ganho tão pouco, eu faço um servicinho aqui, outro ali, eu ganho tão pouquinho, eu não preciso devolver o que é de Deus, viu? Mas se esquecem que Deus determina a devolução do que é dele, irmãos. Lembra-se do episódio da viúva que deu tudo quanto possuía em detrimento daqueles que estavam esnobando lá na hora do dízimo? Lembram? Ou seja, do dízimo é que a casa de Deus pode se manter aberta, levando a palavra aos que necessitam. Aos que necessitam. Meu irmão, é sério isso daí. As pessoas colocam como prioridade tudo. Eles esquecem que a Bíblia ensina que dízimo é primícia. O que é primícia? É a primeira parte, tirar o dízimo para manutenção da obra e da casa de Deus. Mas aí vem a prioridade. Não, eu tenho que pagar a luz, a água, o arroz, o feijão, a empregada, ninguém. Nunca vai sobrar para Deus. Sendo que a palavra de Deus, ela ensina. Eu quero que você que tem praticado isso, ouça com atenção e não desligue, não. Não saia da frente aqui agora, não. Deus está te alertando e falando com você mais uma vez. Porque Deus já falou com você inúmeras vezes e você se fez de desentendido. Não deu a mim, não é comigo esse negócio, não. Viu? Então, a Bíblia ensina que dízimo é primícia. O que é primícia? Prioridade, irmãos. Deus coloca o dízimo como prioridade, porque é a primeira parte do teu salário, do teu ganho, seja ele qual for, pequeno, médio ou grande, para a manutenção da casa de Deus. Viu? Pior ainda, irmãos, preste atenção, pior ainda. Nesse momento, eu quero que você ouça com atenção o que eu estou falando aqui agora. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas, mas muitas, abandonaram a casa de Deus. Muitas pessoas
esqueceram de dar prioridade para Deus e colocaram inúmeras desculpas esfarrapadas como prioridade, colocando Deus no plano lá no fim da fila, viu? Então, neste momento de pandemia, muitos irmãos deixam de estar cultuando a Deus em sua igreja, com aquela desculpa esfarrapada do tipo, meu marido não deixa eu ir na igreja, não, meu filho não permite que eu vá na igreja, não, eu não vou porque eu tenho muito medo, pois eu tenho familiares que são do grupo de risco. Mas aí, irmão, você pega essas pessoas andando em tudo quanto é lugar, você pega essas pessoas passeando, você pega essas pessoas indo às compras, indo em supermercado, indo em shopping, andando para tudo quanto é lado, indo inclusive à casa de parentes que inclusive são do grupo de risco e que você não diz que não vai na igreja para não trazer risco para aquele seu parente, mas você anda por tudo e vai lá visitar esse parente, ou até mora com ele, que é pior. Mas ir à igreja, não posso não, é muito arriscado. Mas aí, irmão, a prioridade está mais uma vez invertida na tua vida. Você sabe que nas igrejas, hoje todas as igrejas, via de regra, estão com todos os cuidados para preservar a saúde dos seus membros. Todos os cuidados são tomados. É óbvio que estamos num momento de pandemia assim, e ninguém é trouxa o suficiente para dizer, não, vai lá, abraça teu irmão, fique à vontade, não use álcool gel, não faça nada, não passe pelo tapete de higiene. Não, que isso, vocês estão enganados. Na nossa igreja nós temos tudo isso, toda a segurança para você continuar colocando Deus como prioridade na sua vida. Mas você simplesmente sabe de arrumar inúmeras desculpas para não estar na presença de Deus, viu? Você pode ir a tantos lugares, como eu citei aí vários, mas não pode ir na igreja, viu? Quando eu digo ir na igreja, eu estou dizendo ir à sua igreja. Na igreja, meu irmão, olha bem o que eu vou dizer agora. Na igreja onde você é membro, onde você é um obreiro da igreja, onde você é um líder de departamento ou é participante de um grupo, seja ele qual for na igreja, de jovens, de louvor, de adolescentes, seja ele qual for. Eu estou me referindo a você estar indo na igreja da qual você é membro, na igreja que te abraçou e que te deu todo o apoio e que te considerou, te destacou. E às vezes você até vai na igreja, viu? Aí eu quero que você pasme agora, porque às vezes você vê essas pessoas indo a outra igreja. Mas não pode, na minha não pode, mas na nossa igreja não pode, mas na outra pode. Indo a outra igreja, testemunhando, acho que eu vou mudar de igreja, essa aqui é mais perto de casa, mas e daí? Tudo que a sua igreja, que a nossa igreja fez por você, te abraçou, você é importante para aquela obra, você sabe que você tem um espaço lá dentro que é teu e que você é extremamente importante, mas daí você diz, eu vou para outra ali, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ali na outra eu vou ficar escondidinho num canto, lá não tenho que fazer nada, eu só entro, passo álcool gel, fico lá no cantinho, assisto o culto e vou embora. Tá errado, a prioridade não é essa. Você está invertendo mais uma vez, viu? A igreja, a sua igreja é onde você é usado por Deus. Será que Deus não vai notar a sua ação desmedida, meu irmão? Ou você acha que Deus não vê tudo e sabe de tudo? Então, meu irmão, hoje o ensino, o estudo é para o seu despertamento, você que tem feito essas coisas. Porque se você faz isso, eu sou obrigado a pensar o quê? Aquela pessoa preferiu se esquivar do que servir a Deus na comunhão dos santos, na igreja em que ela pertence. Nesse caso, irmãos, essa era a sua prioridade. Se você fizer isso, a sua prioridade está errada. Deixar de estar na casa do Senhor. Veja bem o que eu vou dizer. Junto com os irmãos da nossa igreja, da sua igreja, para adorar a Deus na beleza da sua santidade,
preferindo estar em outro lugar, preferindo ir andar por aí no shopping, na loja, caminhar, bater papo, e prefere estar em qualquer lugar, mais longe da sua igreja, arrumando aí as mais variadas desculpas para não ir à casa de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. A pessoa que faz isso poderia fazer qualquer coisa que ela quisesse. Poderia até ir na outra igreja fazer uma visita, poderia. Poderia ir no shopping, poderia, como está indo, não é? Você está indo. Poderia ir no supermercado, poderia ir passear, poderia ir na casa de um parente. Você poderia fazer qualquer outra coisa que quisesse, porém em qualquer dia da semana, mas não no dia em que Deus chama você para estar com a sua igreja, sentado no banco da sua igreja, participando do grupo da sua igreja, sendo liderança da sua igreja, para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Isso é dar prioridade para Deus sobre qualquer outra coisa, irmãos. Eu não sou tapado, eu acho que você pode sair se cuidando, tomando todos os cuidados, saia. Mas no dia que tem culto na casa do Senhor, que é a tua igreja, e você é importante lá, você faz parte, a sua falta está prejudicando a obra, vá à casa do Senhor, honrar o Senhor, colocando Ele como prioridade na sua vida. Viu? Outro exemplo comum de prioridades erradas, escuta o que eu vou falar agora, jovens, todos, principalmente os jovens. Outro exemplo comum de prioridades erradas está entre as escolhas para o namoro, por exemplo. Ih, pastor, vai pegar no meu pé falar de namoro? Vou, mas vou te falar a verdade. Muitos jovens, irmãos, até mesmo cristãos, membros de igrejas como a nossa, estão escolhendo alguém para namorar baseado, sabe no quê? Na beleza, na elegância, no estado financeiro. E depois, escuta só, escolhem tudo isso. Agora, depois que já escolheu tudo isso, achou a pessoa que tem tudo isso, depois, se sobrar tempo para que eles possam pensar no que eu estou falando, aí vão procurar ver se essa pessoa é membro de alguma igreja. Mas aí já se relacionou, já achou interessante, viu? Eu quero te dizer uma coisa, não há nada de errado em você escolher uma pessoa que você ache bonita, elegante, ou tem alguma profissão ou disposição para o trabalho, mas essas coisas na nossa lista de prioridade não devem estar em primeiro lugar. Colocar isso tudo, o trabalho dele é ótimo, ele é lindo, só usa roupa boa, tem um carrão, não sei o que, ou ela é isso, é linda, maravilhosa, colocar isso tudo em primeiro lugar é fazer a escolha errada, meu irmão, minha irmã. Quando procuramos alguém para namorar, escute aí, jovem, você deveria procurar alguém com quem você pudesse dizer, escute, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que você fez? Colocou como prioridade Deus na sua vida e na vida dessa pessoa com quem você vai ter um relacionamento. Viu? Com toda certeza, meu irmão, eu posso dizer que se vocês têm procurado alguém para namorar sem esta prioridade de colocar Deus na frente, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer, que você não só tem as prioridades erradas, mas também fará a escolha errada. Servir a Deus está acima dos seus interesses, viu? Acima dos seus interesses pessoais. E servir a Deus deve ser a sua prioridade. Primeiro Deus, depois o namorado, depois o passeio, as festas, as compras. Deus tem que ser a prioridade na vida das pessoas, viu? O livro de Ageu que nós lemos, ele lida com essa questão, porque esse livro que nós lemos, viu? Livro de Ageu, ele é uma conclamação de Deus para que o povo, o povo de Israel, quando ele foi escrito esse livro por Ageu, naquela época houve uma conclamação de Deus através de Ageu, para que o povo voltasse à reconstrução do templo de Israel.
O que aconteceu? O povo saíram do cativeiro, voltaram para Israel e simplesmente se esqueceram da casa de Deus. O que muitos estão fazendo hoje em dia, esquecendo da casa de Deus. A construção, essa reconstrução do templo, havia sido iniciada já havia mais ou menos uns 15 anos. Ela foi interrompida, mas a volta dessa reconstrução estava sendo adiado por todo esse tempo, por inúmeros motivos banais que o povo de Israel estava inventando, como você também inventa motivos banais para não estar na igreja, na casa do Senhor. O povo de Israel estava cometendo esse erro, colocando os seus interesses como prioridades e não o interesse de Deus. É o que muito de nós tem feito isso hoje em dia, meu irmão, minha irmã. Isso tudo nos leva a crer que esse atraso que houve lá em 15 anos para iniciar a reconstrução do templo de Israel, isso nos leva a crer que esse atraso significava que a prioridade na vida do povo de Israel estava sendo direcionada para o lugar errado. O povo estava priorizando outras coisas ao invés de priorizar a casa de Deus. E a palavra de Deus neste livro de Ageu é em direção de exortar o povo a levantar a casa de Deus, a levantar o templo, porque no templo do Senhor é onde Deus habita. Por isso, Ageu começa o livro questionando as prioridades do povo, como eu estou fazendo agora aqui, meu irmão. É uma profecia que lança o desafio de repensar, para aquele povo repensar acerca das prioridades do povo de Deus. Trazendo para o nosso tempo, meu irmão, eu quero começar direcionando uma questão para você. Estou falando com você agora. Aí do outro lado, não desliga não, não dá uma de louco não, dizer eu não vou mais ouvir isso, porque Deus está falando com você. Olha a pergunta que eu quero te fazer agora. Olha bem o que eu vou perguntar para você. Cristo está no templo dele, mas onde você está? Cristo, nos dias de hoje, está na sua igreja, na casa dele, o templo levantado por ele, que é a nossa igreja e as tantas outras igrejas sérias que existem. Jesus Cristo está lá dentro do templo. Mas e você onde está? Então, meus irmãos, este é o desafio, é este o centro da queixa de Deus contra o povo de Israel e está sendo contra nós hoje essa mesma queixa que Deus está perguntando. Jesus, o meu filho está dentro do templo, é o local apropriado para se cultuar, para se adorar a Deus, para se ter comunhão com os irmãos e ter comunhão comigo, diz o Senhor. Mas aonde você está, meu filho, minha filha? Por que deixa tanto de estar no templo, na casa de Deus, achando que ficar na frente de uma televisão, na frente de um celular, na frente de tanta coisa errada, priorizando tudo que é errado, ao invés de estar na casa de Deus, cultuando e honrando a pessoa do Senhor Jesus, você está fazendo tudo errado, tomando prioridades erradas, só que Deus não se agrada disso. Então esse estudo de hoje é muito importante. Eu vou ser extremamente transparente. Você pensa que Deus se agrada do que você está fazendo, arrumando inúmeras desculpas para não estar na casa dele nos dias de culto? Deus não se agrada disso e eu vou te provar durante o estudo. Olha o que Deus disse para você durante esse estudo. Olha bem. Palavra de Deus. Está lá em Ageu, capítulo 1. Olha só o que Deus está falando para você através do que Ageu escreveu. Você que está duvidando, que está achando que esse pastor fala muito, eu quero que você preste atenção agora, para você entender. Você que está distante da casa de Deus, distante dos cultos, tomando prioridades totalmente erradas, invertendo
ao invés de ter Deus na frente de todas as coisas, colocando todas as coisas na frente de Deus, para não poder estar na sua casa cultuando ao Senhor. Olha o que diz a palavra. Porventura, presta atenção, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus falando com o povo sobre o templo, sobre a igreja. É tempo de você estar lá dentro da tua casa, forrada, protegida, cheia de nhenhenhê, enquanto a casa de Deus está vazia. Ele está te perguntando. Ei, Deus está falando com você fortemente. Não se faça de bobo. Não se faça de desentendido. Absorve a palavra de Deus falando com você. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, cheias de nhenhenhê, enquanto esta casa, a igreja, fica deserta. Quantas vezes nós vamos à igreja, irmão? Quantos cultos eu estou indo em todos? Quantas vezes chegamos na igreja e tem 5, 6 pessoas num culto de domingo e você lá dentro da tua casa vendo tudo que não deve, mas se esquivando, arrumando desculpa, dizendo que não, na igreja eu não posso ir. Olha o que Deus vai fazer. Presta atenção. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, está falando com você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Olha o que Deus vai falar com você agora, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, olha o que Deus vai falar com você agora, para você ver como esse assunto é muito sério e você está desapercebido. Ele está falando com você agora, ó. Semeais muito, está falando com você. Semeais muito e recolheis pouco, porque está semeando errado. Está colocando como prioridade a semeadura no lugar errado, da forma errada, distante de Deus. Ele está dizendo para você assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, ele está dizendo que você come bem. Ou a tua despensa está farta, Deus tem te abençoado. Deus tem abençoado o teu trabalho. Deus tem abençoado você poder ir no mercado e comprar do melhor o teu alimento. Só que ele está falando com você assim, ó. Comeis, você come. Chega até a ficar barrigudo. Mas não vos fartais. Ele está dizendo, você vai atrás, você busca, você vai em tantos lugares. O comeis aí significa isso. Você vai ali, você vai lá, você faz, você um monte de coisa. Mas não bota Deus como prioridade. Então tudo que você faz não vai te fartar. Mas não vos fartais. Ou seja, ele está dizendo, sabe o quê? Que não adianta, meu irmão. Você às vezes, escute só, você às vezes tem o melhor que Deus está abrindo a porta para você, mas você não tira proveito de nada disso, porque você inverteu a prioridade. Você não colocou Deus como realmente prioridade na tua vida. Então ele está dizendo para você, porém, comeis, porém não vos fartais. E diz mais, bebeis, porém não vos saciais. Então é bebida, é comida, fora da presença de Deus, fora da prioridade de Deus, ela não te farta e não te sacia. Ele continua, ele diz, vestis, eu faço tudo, eu ganho bem, vou lá, vou comprar aquela roupa de marca, aquela camisa, aquela calça, aquele vestido, aquela sainha, aquela blusinha, o topzinho, que coisa linda, mas Deus está fora da tua visão. Aí ele manda eu te avisar assim, ó, ele manda eu te avisar assim, ó, vestimos, porém ninguém se aquece. Pode pôr a roupa que for, não tem resultado. Ó a parte mais interessante, quando eu falo de dízimo, olha aqui, ó. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Então, às vezes você tem um padrão de vida bom, você tem um bom emprego, um bom salário, você tem casa alugada, você tem um monte de coisa que te traz uma renda excelente. Mas você já notou que nunca dá? Você já notou que falta de tudo? Que quanto mais você ganha, mais você tem necessidade, compra tudo fiado, compra tudo no carnezão, fica devendo e chega no momento não consegue pagar e ganha bem.
Porque Deus está falando com você assim, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Sabe o que ele está dizendo? Que o devorador toma o que é teu, porque você não coloca Deus como prioridade na sua vida. E ele continua dizendo, presta atenção, hoje você vai ter um estudo extremamente esclarecedor. Ele continua dizendo, Deus, falando para mim e para você, esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. Está entendendo? E esse pouco, escute aí, quando trouxesse para casa de Deus, eu dissipei com um sopro. Eu dissipei com um sopro. O que Deus está dizendo, meu irmão, para mim e para você? Ele está dizendo que nós regulamos, ganhamos muito, temos, mesmo que ganhe pouco, o importante é que ganha. Você tem o teu sustento garantido, Deus tem te abençoado, tem aberto as portas para você, tem te dado todas as condições de sobrevivência, ou muito ou pouco, Ele tem te dado, e você simplesmente escolhe o pior para ofertar para Deus. Quantas vezes você ouve falar de dízimo, como eu falei hoje, e simplesmente esse negócio não é bíblico, não. É tão bíblico no Antigo, no Novo Testamento, mas você não quer saber. Eu já dei curso só sobre dízimo, e você participou? Não. Se esquivou, hein? Por causa disso, disse o Senhor dos Exércitos. Escute, a palavra de Deus. Por causa disso, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Por que a casa de Deus está deserta? Porque você não vai, porque você se recusa, porque você arruma desculpa, porque você se esquiva de colocar Deus como prioridade. Tudo pode, mas ir na casa de Deus sempre tem. Eu não posso ir, ninguém me leva, ninguém me busca, só reclama. Aí Deus está falando assim para você, ó, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Ou seja, transformando isso na interpretação, você deixa de estar na presença de Deus para fazer a satisfação do teu coração. Você não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. Não coloca, não. E aí você está tendo a prioridade errada, porque tudo é motivo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu vou fazer tal coisa, e agora eu fiquei cansada, e agora doeu isso, e Deus sempre no fim da fila. Ei, não adianta ganhar um monte, não adianta ter do bom e do melhor, da melhor roupa. Se Deus não permitir, você vai ter tudo isso sem ter proveito nenhum. É a palavra dele que está dizendo. Coloque Deus como prioridade. Deus está com tudo isso, meus irmãos, reclamando das pessoas que fazem muito pouco para Ele, dando prioridade, volto a repetir, ao desejo dos seus corações e não dando prioridade ao que realmente importa, ou seja, a vontade de Deus na sua vida. E quando você faz alguma coisa na igreja de Deus, você às vezes ainda se vangloria, achando que está dando muito, que você é o bambambam, mas Deus está dizendo nessa noite e nesse estudo, tu podes e eu quero que tu dê mais para mim e para a minha obra, porque você pode me dar mais, você pode trabalhar mais na minha obra, você pode me colocar mais como prioridade na tua vida, mas você não faz. Para de mimimi, rapaz, mulher. Para, meu marido não fica com meu filho. Eu não posso isso, meu marido não deixa eu ir, a minha filha não me proíbe. Eu não vou fazer mais nada para Deus. Sabe uma coisa? Acho que eu vou sair dessa igreja. Eu já ouvi isso na nossa igreja. Cadê irmã fulana de tal? Irmã fulana de tal disse que vai sair da igreja, vai ir para uma onde ela seja só um número. Deus está analisando a tua prioridade para Ele, viu? Você viu tudo que Ele disse, que não adianta você ter do bom e do melhor, não vai ter proveito nenhum, porque você colocou Ele em segundo lugar. Viu?
Deus não merece, meu irmão, escuta o que eu vou dizer agora, Deus não merece que você dê a Ele somente as suas sobras. Deus não precisa da tua sobra, da tua esmola, não, homem e mulher de Deus. Que tipo de sobra, pastor? Sobra de tempo. Nunca tenho tempo. Ah, não, ir na igreja? Não. Fazer evangelismo com a igreja? Jamais, não tenho tempo. E ir para fazer um trabalho na igreja, ajudar em alguma coisa no tempo? Não tenho tempo. Deus não precisa da sobra do teu tempo, não, rapaz. Viu, mulher? Ah, mas vai ter lá uma promoção, eu poderia ajudar, mas não vou não, porque eu nunca tenho tempo. Nunca tenho tempo. Para Deus você não tem tempo, mas para tudo você tem. A tua prioridade está invertida, mulher. A tua prioridade está invertida, homem. Depois não reclame porque nada dá certo, tudo caminha errado e você não sabe o porquê. Por quê? Entra, tem tudo, pode ajudar e abençoar a obra de Deus, mas coloca Deus em segundo plano. Viu? Deus não precisa da sua sobra de tempo, Deus não precisa da sua sobra de dinheiro, não, viu, irmã? Que vive regulando o seu dízimo para Deus, Deus não precisa da tua sobra de dinheiro. Quando vai no culto, na hora da oferta, que o pastor coloca o gasofilaço e diz, irmãos, agora nós vamos receber os dízimos e as ofertas. Além de você não dar o dízimo, você mete a mão no bolso. Quando mete a mão no bolso, ou na carteira, ou na bolsa, e procura a menor moeda, a mais insignificante, para Deus é o pior, é sobra. Deus não precisa da tua sobra. A obra dele vai persistir, vai resistir a tudo, sem essa sobra miserável que você tem proporcionado para Deus. Deus não precisa disso, viu? Deus não precisa da tua sobra de talento, mas eu poderia estar cantando no louvor, eu poderia estar cantando no grupo das irmãs, eu poderia estar tocando, eu poderia estar participando, mas agora eu não vou não quero nem saber, não dá não, eu estou fora. Deus não precisa da tua esmola, do teu talento também não. Deus não precisa. Coloca Ele em primeiro lugar, na prioridade, aí sim Ele vai se agradar de você, vai te dar o que há de melhor, mas você está invertendo tudo. Deus te dá o melhor, e você simplesmente dá a Ele o que sobra, ou seja, os restos. Deus não precisa de resto, Ele não precisa de nada disso. Deus nos dá, a mim e a você, muito mais do que nós merecemos dEle. Ele não dá sobra para mim e para você. Quando Ele abre a torneira do céu para nos abençoar, para nos dar as bênçãos, Ele dá por completo. Ele não dá restinho, não. Então por que nós, às vezes, fazemos isso, meu irmão? Quero te fazer mais uma pergunta, homem e mulher de Deus. Estou terminando o estudo. Quem é que define as prioridades na sua vida? Quem é que define as prioridades nas nossas vidas? Não é só na sua, não, nas nossas vidas. É Deus e não nós. Deus é que tem que definir as prioridades da nossa vida. Você coloca Ele em primeiro lugar e Ele vai determinar para você, faça isso, faça aquilo, isso agrada o meu coração. Ele está determinando as prioridades nas nossas vidas. Eu quero perguntar para você que é pai ou mãe, para você que é pai ou mãe, quem define as prioridades dos seus filhos? São os seus próprios filhos? É você ou é Deus? Quem que define as prioridades da vida dos teus filhos? São eles? É você ou é Deus? Você que é um cabeça de lar, que é um cabeça da família, quem estabelece as prioridades na sua casa? Estou te perguntando. É você, homem? Ou é a sua mulher? Ou são os seus filhos? Ou é Deus? Seja bem honesto com você mesmo, meu irmão. E responda, onde está teu coração? Onde está teu coração, meu irmão e minha irmã? De acordo com a sua resposta, ali estará a sua riqueza. Se você disser o meu coração, a minha prioridade, quem é prioridade na vida dos meus filhos, do meu lar, de tudo, é Deus, ali estará o seu coração, viu?
ali estará o seu coração, e a palavra de Deus diz assim, ali estará a sua riqueza. E a nossa riqueza não é ouro, não é prata, não é roupa, não é comida, não é farra, não é festa, não é nada. É a presença de Deus na nossa vida. Tanto que Jesus Cristo falou para mim e para você assim, buscar em primeiro lugar. Ele não falou em segundo, terceiro, quarto, quinto, mil. Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Eu e você, nós somos muito bons em dar as mais variadas desculpas esfarrapadas. E quando ouvimos um estudo como esse, que fala conosco como esse está falando, muitas vezes a pessoa faz de conta que não é com ele, ou que não está entendendo, mas continua querendo o melhor de Deus para a sua vida. É bom nós lembrarmos que Deus pode criar, escuta o que eu vou dizer agora para terminar, é bom nós nos lembrarmos que Deus pode criar situações que nos façam parar. Às vezes situações terríveis acontecem na nossa vida para que nós possamos parar e podermos dar prioridade ao que realmente importa. Ou seja, que às vezes Deus pode até permitir que a gente pare de uma forma talvez até terrível, para que eu e você nos importemos em dar a prioridade a Ele, ou seja, fazer a vontade dEle e não a nossa. Mas o duro é que muitas pessoas que ouviram todo esse estudo, ou que vão ouvir, ou quando ouve uma mensagem que eu levo na igreja desse tipo, se faz de desentendido. Então eu quero te dizer que este alerta, neste estudo de hoje, possa nos direcionar a mudar as nossas prioridades. E se for preciso que nós possamos corrigir a direção dos nossos atos, sabendo que Deus é o principal e é o primeiro em nossa vida. Aí sim nós vamos agradar a Deus e desfrutar do melhor que Ele tem para todos nós, para mim e para você, desde que nós o coloquemos como prioridade em todas as situações e paremos de dar desculpas esfarrapadas, de ficar se esquivando de fazer o que Deus determinou no templo onde é a sua morada e não ficar se afastando e achando que está tudo certo. Deus falou com você nesta noite. Amém? Amém, meu irmão? Não está com coragem de dizer amém? Esse estudo vai ficar gravado no Facebook e no YouTube. Se você tiver coragem, você assiste de novo. Você sabe que Deus está falando com você, mas você se esquiva. Esse pastorzinho aí, assista de novo. E ouça Deus falando com você. Não sou eu não, rapaz. Eu estou aqui como um mero instrumento na mão de Deus. E tem mais. Todo estudo eu não faço só para você, eu faço para mim também. Porque nós, homens, somos dados a ser falhos. Eu não sou melhor do que você. O que eu e você temos que fazer é ouvir, nos consertarmos e mudarmos a direção e o rumo da nossa vida para agradar o coração de Deus. Amém? Amém? Amém. Eu nunca peço desculpas por falar a verdade da palavra de Deus. Jamais. Porque o que eu estou falando é direcionado por Deus. E é para ver despertamento da tua vida que se faz de desentendido e de bobão. Acorda, tu que dormes. Desperta. Deus está falando contigo. Obrigado por ficar até agora comigo nesse estudo. Quero dizer que amanhã é quinta-feira. Teremos um culto especial na igreja de Arapongas, especialíssimo. Vá,
Leve a sua família, seja abençoado. Teremos a reunião de oração na igreja de Maringá, que às vezes tem ido 2 ou 3 pessoas, deixando o coração do pastor que lá está muito triste, porque você está deixando a casa de Deus deserta, dando inúmeras prioridades, fazendo um monte de coisa na hora que poderia estar lá para tirar 40, 50 minutos de oração na presença de Deus. Vê se toma jeito depois desse estudo e vá para a casa de Deus. Toda a segurança está sendo proporcionada e, acima de tudo, Deus tem cuidado de você. Aonde você tem se enfiado, que eu sei que são muitos lugares, Deus vai continuar cuidando de você na casa, no templo, na morada dele. Você ouviu o estudo, coloque em prática. Amém? Muito bem. Vamos orar? Agradecer a Deus? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelos minutos que passamos juntos, pela palavra que foi trazida, pelo estudo que foi trazido, Senhor, que veio do teu coração para o nosso coração. Que cada um que mesmo se fazendo de durão, se fazendo de diferente, de desentendido, que cada um desses e todos que participaram possam colocar em prática que o Senhor tem que ser a prioridade nas nossas vidas e que o Senhor é que determina as prioridades para nós e não o nosso querer, a nossa vontade, mas a sua vontade. Deus, mostra a esses irmãos, a essas pessoas que assistiram e que ainda vão assistir, que o Senhor se importa com cada um deles, ó Pai. Senhor, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em meio a esta pandemia que ainda está com o mundo inteiro. Senhor, o Senhor tem nos protegido e colocado cada um de nós dentro de uma redoma da unção do Teu Espírito, pelo que eu te agradeço e te peço, continua conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Coloque suas mãos em posição de recebimento onde você estiver. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantemente derramadas sobre todos nós e somente você que crê diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe. Obrigado.